O Exterminador do Futuro é um dos filmes mais icônicos da ficção científica, além de ser uma das principais referências quando se fala em viagem no tempo. A história do primeiro filme foi escrita por James Cameron junto com a produtora Gale Anne Hurd. Nela, um robô de 2029 é enviado para o passado, mais especificamente para 1984, com o intuito de matar Sarah Connor, a mãe do líder da revolução contra os robôs no futuro, John Connor. Mas um soldado do futuro chamado Kyle Reese também é enviado para impedir o Exterminador de cumprir o seu objetivo. No final do filme, os mais observadores vão notar que nos créditos nós temos o seguinte: agradecimento às obras de Harlan Ellison. Mas esse agradecimento não está aí por cortesia. Harlan Ellison era um escritor muito famoso, conhecido pelas suas histórias em cenários pós-apocalípticos e também pelos processos, muitos processos contra editoras, estúdios de cinema e até mesmo empresas de telecomunicações. Ellison foi um nome muito influente na ficção científica. Além de contos, ele também escreveu o roteiro de alguns filmes e séries de TV, incluindo 2 episódios para a série antológica A Quinta Dimensão. Um dos episódios escritos por ele foi Soldier, que foi a estreia da 2ª temporada da série. Uma adaptação do seu conto Soldier from Tomorrow, ela se passa em um futuro onde os humanos passaram a ser treinados apenas para a guerra. Na história, 2 soldados do futuro acabam sendo enviados de volta no tempo no meio do combate. O protagonista, Quarlo, vai parar em 1964 e acaba sendo pego pela polícia. Um psiquiatra encarregado de analisar aquele homem supostamente louco tenta entender mais sobre ele, e quando vai descobrindo mais sobre Quarlo, ele tenta reavivar o seu lado humano. Bom, como vocês podem ver, as histórias não são tão parecidas assim, né? Mesmo se a gente pegar o Demon with a Glass Hand, outro episódio escrito pelo Ellison que envolve viagem no tempo, ainda assim a gente não tem Exterminador do Futuro. Então, o que aconteceu? Bom, por volta de 1984, Ellison ficou sabendo que o roteiro do Exterminador do Futuro de James Cameron estava bastante parecido com o de Soldier. Então, o escritor pediu para ver o roteiro do filme. Mas a Haendale, empresa responsável pela produção, começou a evitar as solicitações de Ellison. Aí ele já ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Foi quando Ellison conseguiu se infiltrar em uma das exibições prévias que ele concluiu que de fato o Exterminador do Futuro tinha muito de Soldier, mas não era o filme em si, mas sim os 3 primeiros minutos em particular. Os 2 começam mostrando um futuro em guerra de forma bastante parecida. Então os personagens viajam no tempo e acabam voltando no passado, que representa a época em que as histórias se passam. A partir daí, elas já seguem rumos bem diferentes. Em Soldier, a viagem no tempo acontece de forma acidental, enquanto em Exterminador do Futuro, como vocês sabem, ela foi muito bem planejada. Mas Ellison já estava um tanto chateado por terem usado uma clara inspiração na sua história sem ao menos perguntar, então ele ameaçou processar Cameron e a Haendale Studios. E para piorar a situação, ainda tinha uma entrevista para a revista Starlog, na qual Cameron comentou que tinha pego algumas coisas de alguns segmentos da Quinta Dimensão. Houve até uma solicitação, não se sabe se é amigável ou não, para os editores removerem essa parte da entrevista antes da publicação, o que deixou tudo ainda mais suspeito. A Haendale e a Orion, responsáveis financeiras do filme, até toparam ir para a corte, mas com uma condição: se eles perdessem, James Cameron arcaria com o prejuízo. No fim, eles decidiram não seguir com o processo. Foi feito apenas um acordo no qual Ellison recebeu um valor que nunca foi confirmado e um agradecimento a ele foi acrescentado ao final do filme. Infelizmente, apenas a versão dos fatos de Ellison prevaleceu, já que parte do acordo era que Cameron e as outras partes ligadas ao filme não fizessem nenhum comentário sobre isso. Mas o diretor chegou a fazer depois uns comentários, dizendo que aquele foi um mau negócio e que Harlan Ellison era um parasita. Ellison sempre foi um defensor dos escritores e durante a sua vida entrou muitas vezes em atrito porque ele não concordava com a roubalheira de ideias descreditada que acontecia em Hollywood. Talvez essa história tenha sido apenas um mal-entendido, mas no fim as coisas até que se acertaram.
E aí, o que vocês acharam disso? Comentem a sua opinião aí sobre essa história. E muito obrigada a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de se inscrever para muito mais informações e curiosidades sobre filmes. Até a próxima!